Boa noite, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para falar com o nosso Deus, estar na presença dele, nossa devocional desta noite. E eu quero que você me acompanhe na leitura da segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, os versículos de 14 a 18. Segundo a Pedro 3, versículos de 14 a 18, a palavra do Senhor nos diz assim: Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos que não vos suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o apóstolo Pedro termina essa segunda carta que ele escreveu, fazendo algumas exortações para nós que somos servos do Senhor. Ele, na parte anterior desse capítulo de número 3, ele está falando sobre o que vai acontecer com o nosso mundo. Daí ele fala, então, que tudo que existe aqui está entesourado para o fogo, ou seja, para a destruição. Então, está dizendo que no dia do Senhor, quando o Senhor Jesus voltar, tudo que existe aqui, todo o nosso mundo, todas as coisas, elas vão ser, então, destruídas pelo fogo. No versículo 11, ele diz assim, no versículo 10, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então Pedro está dizendo, olha, tudo que existe aqui vai acabar. O Senhor vai voltar, vai destruir. E nós, qual é a nossa obrigação como servos de Deus, como aqueles que esperam um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça? E aí, então, ele faz algumas exortações. Ele diz que o cristão deve esperar no Senhor, deve viver uma vida reta, deve estudar as Escrituras e deve crescer em Cristo. E aí ele começa o versículo 14 dizendo o seguinte, por essa razão, ou seja, por causa do que eu disse antes, que o Senhor vai voltar e vai destruir tudo que existe aqui, vocês devem esperar essas coisas. Esperem, porque isso vai acontecer. E empenhem-se, ou seja, esforcem-se, façam de maneira que vocês, quando Cristo voltar, vocês sejam achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Irmãos, isso é uma grande responsabilidade. A primeira exortação que o apóstolo Pedro nos diz aqui é que nós devemos ser irrepreensíveis na nossa conduta, porque Jesus voltará, a qualquer momento ele voltará, e Deus então vai julgar o mundo com justiça. E nós devemos então nos empenhar, nos esforçar para que ele nos encontre vivendo em paz, em santidade e andando de forma irrepreensível. Nós precisamos entender que a nossa vida não nos pertence, ela pertence ao Senhor. E o Senhor lança mão dela da maneira como Ele deseja, da maneira como Ele planejou. E então ninguém tem certeza de quanto tempo vai viver,
do que vai acontecer. Às vezes você vai pensar assim, mas Cristo vai demorar a voltar ainda. O que também não é uma verdade, porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que o dia do Senhor está próximo. Não sabemos quão próximo, mas sabemos que está próximo. Mas mesmo que você ache que isso não acontecerá enquanto você estiver vivo, um dia você vai partir daqui. E nesse dia você vai se encontrar com Cristo. Então, o nosso encontro com Jesus Cristo, ele é certo, né? Seja pela vinda dele, como Pedro descreve aqui, seja pela nossa morte. E a nossa obrigação é que quando nós nos apresentarmos diante de Deus, ele nos ache então em paz, em santidade, irrepreensíveis, sem mácula. Às vezes nós estamos vivendo a nossa vida como se, como diz uma música popular por aí, né? Como se não houvesse amanhã. Eu não estou preocupada com nada, não. Eu quero mais é viver o momento, é fazer o que eu acho bom, é ser feliz agora. Só que essa não é o que a palavra de Deus nos adverte. Ele diz, olha, vocês precisam viver em paz com Deus, né? Pela justificação que temos por meio de Cristo Jesus, em paz uns com os outros, né? Vamos largar de brigar, vamos largar de discutir, vamos largar de confusão, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos ter paz com todos os homens, quando isso depender de nós. Então vamos deixar isso para lá, porque nós precisamos ser achados por Cristo quando Ele voltar em paz como igreja, em paz como sociedade, em paz como família, né? Sem mácula, sem defeito, irrepreensíveis na nossa conduta, na nossa maneira de agir, né? Nós precisamos levar isso ao pé da letra e viver uma vida de santificação. Porque a expectativa da segunda vinda de Cristo, ela deve ser um freio contra o pecado na nossa vida e um estímulo à santidade. Nós devemos temer o dia do Senhor e nós devemos desejar que quando Ele então Ele nos encontre vivendo uma vida digna, irrepreensível e sem mácula. A exortação que Pedro nos faz aqui é que nós devemos aceitar a verdade de Deus. Ele diz, olha, muitas pessoas estão deturpando a palavra de Deus, as epístolas, as cartas de Paulo, né, que era o que eles tinham de mais palpável naquela época. Como hoje nós vemos muitas pessoas deturpando de maneira absurda a palavra de Deus. E Pedro diz então, olha, para que vocês sejam achados então dignos quando Jesus voltar ou quando vocês se encontrarem com Ele, vocês precisam aceitar a verdade de Deus. A maioria das heresias que nós escutamos, ela é deturpação de alguma doutrina fundamental da Bíblia. Os falsos mestres, os falsos pastores, eles usam certos versículos fora do contexto, eles distorcem o significado das escrituras e eles criam doutrinas que são contrárias à palavra de Deus. E alguns até tentam provar a existência de diferenças entre a doutrina dos apóstolos e a doutrina de Jesus, né? Querem dizer que os apóstolos ensinaram coisas que Jesus não ensinou, coisas erradas. Tentam relativizar ou modificar o que está apresentado na Bíblia. E isso, então, eles fazem, a Bíblia diz, para a sua própria destruição. Porque quanto mais eles fazem assim, mais eles estão sendo, então, usados pelo inimigo para afastar os homens da verdade. E a palavra de Deus nos diz, então, que nós não devemos ser assim, nós devemos aceitar a verdade de Deus. Eu entendo perfeitamente que a palavra de Deus, como regra de fé e conduta, é uma coisa muito difícil, porque a palavra de Deus exige de nós um nível de santidade, um nível de vida cristã que às vezes nós temos dificuldade de alcançar, porque somos falhos e pecadores. Mas o caminho, irmãos, não é tentar encaixar a palavra de Deus naquilo que nós pensamos, sentimos ou fazemos. O caminho é pedir para que Deus transforme as nossas vidas e para que através do Espírito Santo nós possamos ser iguais a Cristo, parecidos com Ele. Nós precisamos andar com Cristo, nós precisamos ler a palavra de Deus, orar, ter comunhão com Cristo, para que possamos cada dia mais ser semelhantes a Ele. Assim como duas pessoas que vivem juntas muitos anos,
anos, né? Vocês verem aqueles casais idosos já juntos há 70, 80 anos, eles se parecem às vezes até fisicamente um com o outro. E assim deve ser a nossa vida com Cristo. Nós devemos ter intimidade com Ele todos os dias para que no final da nossa caminhada as pessoas possam olhar para nós e possam nos achar parecidas com Ele. E é isso que Pedro está dizendo aqui, olha, rejeitem o engano, rejeitem as doutrinas que são contrárias à palavra de Deus, mesmo que seja difícil fazer aquilo que Deus manda, faça, né? Mesmo que seja difícil perdoar, perdoe. Mesmo que seja difícil abandonar o embaraço desta vida, o pecado, abandone, lute por isso, lute para fugir dos vícios, lute para fugir daquilo que não agrada ao Senhor na sua vida. Eu vi até um post engraçado não, assim, curioso, né? Essa semana, que usando aquele texto da palavra de Deus, né? Que quando a Bíblia nos diz, olha, se o seu pé te faz pecar, corta fora o teu pé, porque é melhor que você entre no reino do céu sem um pé, do que por causa do seu pé você seja lançado no inferno. E o post era assim, se o seu celular te faz pecar, joga o seu celular fora, porque é melhor que você entre no céu sem celular do que seja lançado no inferno por causa dele. E é isso que Paulo está dizendo aqui, rejeita o engano. Pedro está dizendo aqui, mesmo que seja difícil, se alguma coisa na sua vida está te fazendo pecar, te afastando dos caminhos do Senhor, rejeite isso, jogue isso fora, mas aceite a verdade da palavra de Deus e procure viver de acordo com ela. Lá no Salmo 1, né, a Bíblia nos diz que aquele homem que medita na lei do Senhor, que se afasta do caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores e que busca o Senhor constantemente, esse homem é aquele que é feliz. E essa deve ser então a verdade nas nossas vidas. E por último, Pedro diz que para que nós sejamos então achados irrepreensíveis enquanto nós esperamos a vinda de Cristo, nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente só vai conseguir crescer na graça e no conhecimento de Cristo quando nós nos alimentamos da palavra de Deus. E nós temos que lembrar que conhecer Jesus não é conhecer a respeito de Jesus, porque às vezes as pessoas estudam teologia e até entendem a doutrina bíblica, conhecem as coisas sobre a pessoa de Jesus, mas não conhecem Jesus verdadeiramente. Quando Pedro fala aqui de crescer na graça e no conhecimento, não é um conhecimento teórico, é um conhecimento experimental. Jesus é o centro da Bíblia e ele é o centro da história e ele é o centro da eternidade. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E ele deve ser então glorificado agora e pelos séculos sem fim. E nós devemos então manter o equilíbrio entre a adoração que nós prestamos ao Senhor e o serviço que nós fazemos no reino dele, entre a fé que nós temos, né, em Cristo Jesus como nosso Salvador e as obras que nós realizamos enquanto vivemos aqui. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, conhecer Cristo intimamente de todo o nosso coração. Essa é a receita para que nós possamos ser achados de uma maneira digna quando Cristo voltar ou quando nós partirmos daqui para nos encontrarmos com Ele. Irmãos, a nossa vida, ela quase é nada. É como o Salmo diz mesmo, né? Como a erva que nasce de manhã e murcha à tarde, como o vapor que aparece aqui e logo se esvanece e vai embora. E esses dias, né, com essa pandemia, nós temos percebido isso de uma maneira muito clara e muito palpável, porque nós estamos vendo as pessoas partirem rapidamente, sem terem tempo sequer de parar para pensar no que está acontecendo com elas. Mas nós, como cristãos, não podemos ter dúvidas a respeito de como estamos vivendo diante do nosso Deus. Nós, como cristãos, temos a responsabilidade de ser achados por Cristo, se Ele decidir nos levar agora de maneiras irrepreensível, em paz, sem mácula. É assim que você tem que tentar viver. Se você não está experimentando isso na sua vida, peça ao Espírito Santo de Deus que toque no seu coração, que mude a sua vida. E se você ainda não conhece Jesus como seu Salvador e não entende como é crescer na graça e no conhecimento,
Peça que Ele entre no seu coração e transforme a sua vida nessa noite. Você precisa dele, eu preciso dele, nós precisamos de Cristo. Amém? Vamos orar nesse instante. Vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, a nossa igreja, os nossos amigos, os nossos familiares, os enfermos, os enlutados, todos os nossos pedidos, todas as nossas necessidades, porque Ele é fiel para nos ajudar e para nos segurar enquanto esperamos a sua vinda. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, ó Deus, nesse instante nós queremos te agradecer, porque a tua palavra, ela nos serve de consolo, ela nos serve de conforto, ela nos exorta, ela nos ensina. Senhor, nós queremos te exaltar, nós queremos te adorar, porque o Senhor é um Deus santo, todo-poderoso. Ó Deus, e o Senhor já criou todo esse mundo, porque o Senhor tinha uma história para ele. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que sabe todas as coisas do começo ao fim. O Senhor já escreveu a eternidade e o futuro não existe para o Senhor. Ó Deus, nesse instante eu quero te pedir que no nome poderoso de Jesus Cristo, o Senhor esteja conosco. Nós temos muitas dificuldades. Ó Deus, nós estamos aqui aguardando a tua vinda, mas tem sido, ó Deus, tempos de muita angústia. Mas nós sabemos que se nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, nós seremos então achados dignos, ó Deus, e é isso que nós desejamos, é por isso que nós oramos, é isso que nós clamamos ao Senhor. Ó Deus, abençoa os enfermos, todos os nossos irmãos e amigos que têm enfrentado o Covid. Oh, Deus, são tantos. Alguns nós conhecemos, outros não, mas são muitas pessoas nesse instante lutando, ó Deus, pela vida contra essa enfermidade. Senhor, manifesta o teu poder. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia, Senhor, da tua igreja, tem misericórdia de cada enfermo. Abençoa, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor já tem restaurado vidas e nós podemos agradecer ao Senhor por pessoas que foram tocadas pela sua mão e que foram saradas. Senhor, mas nós também te pedimos consolo, ó Deus, para aqueles que estão enfrentando um momento de luto. Hoje a família da irmã Evilene, ó Deus, nós também te pedimos pela família da Ana Paula, pela família da Sara, nós te pedimos, ó Deus, pela família da irmã Wélcia, da irmã Rose. Senhor, nós te pedimos por cada família enlutada, por cada um que perdeu um ente querido nessa pandemia, que agora tenta se reorganizar e colocar a sua vida no trilho. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor traga consolo, que o Senhor traga paz. Ó Deus, estende as suas mãos de poder também sobre aqueles que enfrentam outras enfermidades nesse tempo. Ó Deus, abençoe o irmão Feliciano, toca na vida do teu servo, restaurando a saúde dele. Ó Deus, também quero te pedir pela vida da Regina, pela vida da Lindaura, ó Deus, pela vida da Ana Carolina, pela vida da irmã Áurea, que está enferma com aquela labirintite, que o Senhor tenha misericórdia da vida dela. Eu te peço, Senhor, toca nessas vidas, toca nesses corações, os nossos irmãos idosos, aqueles, ó Deus, que estão enfermos, que estão sentindo dores e que lutam contra a enfermidade há muitos anos. Que o Senhor tenha misericórdia dos teus servos, traz alívio, ó Deus, traz sabedoria, paz e alegria nesse tempo de dificuldade. Nós te pedimos também por aqueles que ainda não te conhecem. Ó Senhor Jesus, abençoa a nossa igreja e cada familiar dos nossos irmãos que ainda não aceitou Cristo como Salvador. A família da irmã Maria de Fátima. Ó Deus, nós temos clamado por essa família, estende as tuas mãos de poder. Eu te peço também pela família, ó Deus, do irmão Tim, da irmã Helenita, pelos nossos adolescentes, ó Deus, pelos esposos das nossas irmãs. Ó Deus, que o Senhor faça a transformação dessas vidas,
Que seja um tempo de salvação e que o Senhor acrescente à igreja aqueles que estão sendo salvos. Abençoa, ó Deus, a vida daqueles que nesse momento estão enfrentando dificuldades financeiras, que perderam seus empregos ou que estão, ó Deus, lutando para permanecer em um emprego ou achar um emprego. Irmã Kellen, a Rosa, a Graziela, nós sabemos que o Senhor tem um propósito e no tempo oportuno o Senhor fará aquilo que os teus servos precisam. Então tem misericórdia das famílias, abre portas de sustento, ó Deus, para as famílias, para os chefes de família. Ó Deus, abençoa aquelas famílias que estão enfrentando problemas de relacionamento, problemas nos casamentos, na criação dos filhos. Ó Deus, filhos distantes do Senhor, tem misericórdia. Estende a tua mão de poder sobre cada vida, sobre cada irmão, sobre cada amigo que nos assiste. Abençoa a vida da Albiana, do Giovanni, as suas famílias, também a Laura e sua família. Todos aqueles, a Sueli, a Cidinha, o Rosiron, a irmã Miriam Genu, todos aqueles que nos assistem, suas famílias. Olha para dentro de nós nesse instante e toca com a tua mão, ó Deus de poder, nas nossas vidas. Abençoa cada um. Nós oramos de todo o nosso coração, porque sabemos que o Senhor está nos ouvindo e cremos na tua resposta. Ó Deus, transforma as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, para que possamos ser achados pelo Senhor em paz, sem mácula e irrepreensíveis, que possamos viver a nossa vida como se já estivéssemos, ó Deus, caminhando e muito próximos do céu. Ó Deus, nos ajuda, nos conserva, ó Deus, firmes na tua palavra, santifica os nossos corações, que o teu Espírito Santo possa dominar as nossas vidas e que possamos entender o teu propósito para nós. Nós te exaltamos e te glorificamos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família. Amanhã estaremos novamente aqui. A irmã Aura está enferma. Orem por ela. Ela está com uma crise muito forte de labirintite, sinusite. Ela foi ao médico, fez o teste do Covid, graças a Deus deu negativo. Mas ela não está bem. Vamos orar por ela. Por isso que ela não está fazendo as devocionais às 6 horas da manhã. Ore por ela, mas nós estaremos aqui às 20 horas para continuar orando e buscando o nosso Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Em breve, isso ainda faz sentido. Espero, mas tempo é relativo. O mal me impõe dia e noite o seu fardo. A paz dura só uma fração de segundo. O que é o tempo para alguém que está cansado? Não sabe mais se um dia terá alívio. Em breve isso ficou escrito. Poeira de um velho livro. Milênios depois, tudo parece um mito. Viver pela fé, alguém quer correr o risco. Mas o que é o tempo quando se é eterno? Um ano inteiro é como um dia apenas. O que é o futuro
daquele que é absoluto e me alcançou na hora da minha angústia. Em breve, no tempo de Deus, contemplarei a promessa feita por quem jamais falhou. Sua demora em retornar é misericórdia pra me salvar, me devolver o sorriso eterno. Em breve, se ele tardar, ainda assim vou esperar. Um dia eu sei, nele serei eterno. Se ele tardar, ainda assim vou esperar. Um dia eu sei, nele serei eterno. Em breve, no tempo de Deus, contemplarei a promessa feita por quem jamais falhou, jamais falhou. Sua demora em retornar é misericórdia pra me salvar, me devolver o sorriso eterno. Em breve, isso ainda faz sentido. Em breve, isso está escrito.